Capítulo 947, o maior evento desde os tempos antigos. Tradução. Ciberrevisão. Ed Padrim. Nos meses seguintes, Li Ming morou no Leviatã Gigante com sua família e bons amigos enquanto viajavam de volta ao continente da Queda do Céu. Durante esse tempo, Li Ming não treinou muito. Em vez disso, ele passou seu tempo com Mu Qianyu, Qin Shi Huang, seus pais e os outros, aproveitando dias felizes juntos. Depois de se encontrarem após um longo período de separação, Li Ming e Mu Qianyu entraram em intimidade como peixes na água. Os dois não tinham muita experiência a esse respeito. Como cultivadores de artes marciais, eles naturalmente tiveram que suprimir as paixões e luxúrias em seus corações. Mas agora, eles finalmente conseguiram se satisfazerem para o conteúdo de seus corações. Li Ming, que planos você tem com a pequena irmã Shi Huang? Você planeja levá-la para o reino dos deuses com você? Depois de um namoro vigoroso, Mu Qianyu se deitou no peito de Li Ming. Seu rosto estava vermelho e ela estava ofegante. Li Ming acariciou os peitos cheirosos e quentes de sua esposa enquanto pensava na resposta. Desde que o clã familiar Li foi prejudicado por Yang Yun, a série de eventos lançou uma sombra em seu coração. Felizmente, eles não atribuíram muita importância a Lan Yunhui, ou as consequências seriam muito mais sérias. Se ele levasse Qin Shi Huang para o reino dos deuses, ele estaria criando uma fraqueza para ele. Ele não tinha ideia de que tipo de inimigos poderosos ele faria no futuro. Se ele enfrentasse um inimigo inescrupuloso, eles provavelmente prejudicariam Qin Shi Huang. As emoções de Li Ming eram profundas. Se algo realmente acontecesse com Qin Shi Huang, se ela fosse humilhada, estuprada ou morta, ele não poderia imaginar o que ele faria. Se ele deixasse Qin Shi Huang para trás no continente da Queda do Céu, então mesmo que ele conseguisse ofender alguma grande influência no reino dos deuses, ela ainda estaria segura aqui por causa da barreira que o Império Primordial havia estabelecido em volta desse planeta. Li Ming balançou a cabeça. O cultivo de Shi Huang é muito fraco. Mesmo com a minha ajuda, não será fácil para ela alcançar o Reino Mar Divino. E passar para níveis mais altos será ainda mais difícil. Além disso, os canais entre o continente da Queda do Céu e o Reino dos Deuses foram selados. Se eu tentar levá-la comigo quando eu ascender, pode haver alguns problemas. Mesmo agora, não tenho ideia de como ascender. Vou ter que pedir ajuda ao ancião da boa fortuna ou ao espírito do palácio do salão principal da Fênix Ancestral. As regras do mundo originalmente só permitem que um mestre do Reino Mar Divino ascenda ao reino dos deuses. Li Ming estava atualmente apenas na quinta etapa da destruição da vida. Mesmo que sua força já tenha ultrapassado a de um mestre comum do Reino Mar Divino, ele ainda não era capaz de ir contra essa regra. Se ele quisesse ascender, provavelmente teria que pagar algum preço. Levar alguém com ele tornaria isso ainda mais difícil. Mu Qianyu disse: eu quero que as coisas sejam simples. No entanto, deixar a pequena irmã Shi Huang nos reinos inferiores é injusto para ela. Li Ming se sentiu extremamente culpado quando Mu Qianyu falou. Ele poderia dar a Qin Shi Huang e Mu Qianyu inúmeras chances de sorte, mas ele eventualmente não seria capaz de andar com elas. Li Ming tirou um anel espacial. Há 80 milhões de pedras de essência espiritual aqui, assim como todo tipo de pílulas raras e preciosas, materiais celestiais, tesouros de grau celestial e todo tipo de coisas. Há também o tesouro divino estabilizador do destino nacional do reino divino das 9 fornalhas, o fornalha marcial da mistura divina. Pode ser usado para estabilizar o destino da ilha da divina Fênix. Comigo atuando como dissuasor, assim como as outras potências do Reino Mar Divino que receberam minha ajuda, ninguém deveria pensar em se mover contra a ilha da divina Fênix por algum tempo. Depois que Li Ming matou Yang Yun, ele naturalmente obteve todos os seus pertences. Além do tesouro do Mestre das Estepes e as estepes do abate sangrento em si, a riqueza de Li Ming era incalculável. Mu Qianyu silenciosamente recebeu o anel espacial. Essa era uma quantidade ridícula de riqueza, quase igual ao tesouro nacional de um reino divino. Especialmente a fornalha marcial da mistura divina. Esse era um tesouro usado para estabilizar o destino nacional do reino divino das 9 fornalhas. O valor era inimaginável.
Mas Mu Qianyu não estava feliz. Ela sabia que esse era o legado que Li Ming estava deixando para ela. Então, como você vai pagar a pequena irmã Xuan? Mu Qianyu perguntou. Um grande casamento para o mundo inteiro testemunhar. Também aproveitamos esse tempo para mover a ilha da Divina Fênix para a região central do continente da Queda do Céu. Com o meu poder e influência, vamos ficar lá e nos tornar uma terra santa a partir deste ponto. 3 meses depois, o Leviatã gigante retornou ao continente da Queda do Céu. Li Ming e todos os outros passaram por matrizes de transmissão para retornar rapidamente à região central. Antes da morte de Yang Yun, ele tinha feito pelo menos uma boa ação final e foi que ele havia estabelecido uma rede de matriz de transmissão quase perfeita. Isso fez com que viajar pelo continente da Queda do Céu fosse muito mais conveniente. Logo depois, um assunto importante se espalhou por todo o continente daqui do céu. Esta era a notícia do grande casamento de Li Ming. As potências do reino mar divino de toda a grande seita recebeu convites. O mais elevado sob os céus, Li Ming, estava planejando realizar uma cerimônia de casamento com uma mulher desconhecida. Os 3 reinos divinos, assim como muitas das terras santas, ficaram muito surpresos. Houve até mesmo muitos deles que ficaram desapontados. Era preciso saber que o status atual de Li Ming era o de poder supremo, quase inacessível. Mesmo sabendo que Li Ming ascenderia ao reino dos deuses, ainda havia incontáveis influências que estavam ansiosamente dispostas a casar suas filhas mais orgulhosas com ele. Mesmo se Li Ming ascendesse ao reino dos deuses, ele ainda deixaria para trás sua fama e legado no continente da Queda do Céu. Ninguém ousaria se mover contra o seu povo, porque ninguém poderia garantir que ele não voltaria no futuro. Então, novamente, as conexões de Li Ming eram extremamente profundas agora. Muitas potências do reino mar divino haviam recebido uma graciosidade salvadora dele. Eles lhe deviam um grande favor. Quando um artista marcial chegava ao reino mar divino, não era fácil para eles dever nada a ninguém, porque tentavam evitar envolver-se com o karma. Eles achavam dever favores a outros tinha um gosto amargo e sempre procuravam oportunidades para devolver esses favores. Nessa situação, se alguém ousasse agir contra a família Li Ming, deixada para trás no continente da Queda do Céu, Li Ming nem precisaria agir antes que essa pessoa se tornasse o alvo de todo o mundo. Além disso, se eles salvassem a família de Li Ming e Li Ming voltasse no futuro, ele provavelmente os recompensaria pela gentileza. Era desconhecido o nível de força que Li Ming seria capaz de alcançar. Apenas algumas coisas casuais que ele distribuísse poderiam lhes dar um deleite infinito. Se as grandes influências pudessem escolher a mulher mais requintada e perfeita para receber o favor de Li Ming e fazê-las conquistar seu coração em virtude de talento e beleza excepcionais, então isso era igual a escalar a grande árvore que era Li Ming. Eles seriam capazes de receber 10.000 anos de boa sorte sem fim. Mas Li Ming estava realmente planejando se casar. Como poderiam todas essas grandes influências não ficarem desapontadas? Algumas pessoas estavam curiosas. Eles logo descobriram que, quando Li Ming estava na região ao sul do horizonte, ele já havia realizado um grande casamento. Este seria o segundo. Em outras palavras, Li Ming já tinha uma esposa. Esta foi uma boa notícia. Era a prova de que Li Ming não recusava concubinas. Isso tornou tudo muito mais fácil de manusear. Era preciso saber que, enquanto Li Ming se aventurava na região central por todos esses anos, ele mantinha um coração puro, indiferente como gelo. Eles temiam que Li Ming fosse o tipo de sujeito que só tinha artes marciais em seus corações e, sinceramente, andava pelo caminho das artes marciais sem outras preocupações, desinteressado nas questões entre homens e mulheres. Se isso fosse verdade, eles realmente não teriam ideia de por onde começar. Embora os indivíduos das grandes influências selecionadas fossem as filhas celestiais mais gloriosas e orgulhosas, a verdade era que elas não se importavam muito em ser a esposa de Li Ming. Até mesmo ser uma concubina era mais do que suficiente. Aproveitando esta oportunidade, muitas grandes influências levaram presentes ricos para o grande casamento de Li Ming, bem como as mais esplêndidos jovens heróis de elite de suas seitas, para que pudessem abrir os olhos e expandir seus horizontes.
Claro, eles também levaram as jovens mais impressionantes e sedutoras, todas elas com grandes talentos. O local do casamento era o novo Palácio dos Pássaros Vermilions. O Palácio dos Pássaros Vermilions flutuava nos céus com a ajuda de formações de matriz. Havia também várias montanhas celestiais sobrenaturais flutuando nas proximidades sob as formações de matriz. No topo dessas montanhas celestiais, havia inúmeros arco-íris multicoloridos que iluminavam os céus com uma glória deslumbrante, bem como palácios grandiosos que pontilhavam a paisagem. Havia inúmeras flores espirituais e árvores espirituais raras. Inúmeros tesouros mundanos floresceram sob os efeitos de encantos. Esses encantos tinham a força de 1 milhão de pedras de essência espiritual fundidas neles. A energia de origem do céu e da terra aqui era rica a ponto de quase uma se condensar em bolhas. Aromas perfumados, nuvens, pavilhões, todos os tipos de belas paisagens se acentuavam. Se um mortal respirasse apenas uma vez aqui, eles viveriam mais de 100 anos de boa saúde. Esta era verdadeiramente uma terra de fadas imortais dentro do mundo mortal. Na verdade, a maioria dessas formações de matriz não foi feita por Li Ming, ele nem se importava muito em fazê-las. Quanto à Ilha da Divina Fênix, seu passado era muito fraco e eles também não conseguiam organizar tais vistas. Tudo isso foi feito em conjunto pelos 3 reinos divinos e pelas várias terras santas. Eles desejavam tornar este grandioso casamento o mais glorioso e resplandecente possível para agradar Li Ming. Todas essas seitas haviam tentado o máximo. Eles realmente tinham estabelecido uma capital. Pode-se dizer que a cerimônia de casamento de Li Ming foi o maior evento no continente na queda do céu nas últimas dezenas de milhares de anos. Talvez apenas a cerimônia de criação de uma seita de 6º grau pudesse atingir alturas semelhantes. Caso contrário, quem seria capaz de mover quase 80 potências do Reino Mar Divino? Quase todas as potências do Reino Mar Divino do continente da queda do céu chegaram, que incluía até mesmo Wang Yinli do grande deserto do noroeste. Quanto ao assunto a respeito de seu filho ser morto, ele veio a este casamento com uma risada calorosa, preparando até presentes generosos para se desculpar pelo que seu filho fez. Ele realmente não se importava com a morte de Wang Yishan. Ele tinha mais de 1000 filhos afinal. Ele só odiava que seu filho possivelmente o envolvesse em uma calamidade. Além dos 3 reinos divinos presentes, havia também muitas figuras importantes de terras santas, soberanos de seitas de 5º grau e anciãos supremos, anciãos famosos de todos os lados, patriarcas de clã familiares de 5º grau e muitos outros. Todos eles trouxeram seus próprios presentes. Havia também muitos artistas marciais errantes que vieram. Embora eles não tivessem nenhuma seita por trás deles, eles ainda eram personagens poderosos, senhores de suas próprias terras. Eles vieram experimentar o brilhantismo do mais elevado sob os céus. Se eles perdessem o maior evento de dezenas de milhares de anos, eles realmente sentiriam arrependimento. Por algum tempo, perto do novo Palácio dos Pássaros Vermilions e das muitas montanhas celestiais que flutuavam no céu, apareceram incontáveis carruagens divinas de ouro brilhantes. Havia também barcos espirituais de jade e navios espirituais, montanhas, palanquins, muitos deles puxados por bestas viciosas de todos os tipos. Isso realmente parecia uma grande reunião de imortais. Entre todas essas deslumbrantes carruagens divinas e barcos espirituais, havia um boi verde extremamente simples que se destacava como um polegar dolorido. Além de andar sob uma nuvem, esse boi verde não parecia diferente de um boi que uma família comum de agricultores usaria. Esta era naturalmente a montaria do ancião da boa fortuna. Ah, pequeno amigo Lin, faz 4 anos desde que nos vimos, você realmente floresceu na magnificência. Embora eu já esperasse que você se tornasse um mais elevado sob os céus, eu não achava que esse dia chegaria tão cedo. Este velho não recebeu um convite, mas você talvez me permita participar das festividades? Senhor da boa fortuna é muito engraçado. A razão pela qual este Júnior pode estar aqui hoje é tudo porque recebi o abrigo e orientação do Senhor da boa fortuna.
Este Júnior queria convidar o Senhor da Boa Fortuna para este banquete de casamento, mas é só que o Senhor da Boa Fortuna mantém segredo sobre seus movimentos, um dragão divino que não mostra a sua cabeça, apenas sua cauda. Não havia lugar para eu enviar um convite. Li Ming riu agradavelmente. Ele devia muito ao ancião da Boa Fortuna. Mesmo no Templo das Maravilhas, o ancião da Boa Fortuna deu a Li Ming a chance de fugir. Ele também feriu gravemente o Baiao. Se o Baiao e Yang Yun tivessem juntado forças naquele momento, ele nunca teria conseguido sair vivo mesmo com um cubo mágico. Este grande evento continuou por 9 dias. Mas Li Ming apareceu apenas no primeiro dia. Ele levou Qin Shi Huang para falar com a multidão e beber com alguns convidados importantes. Então eles voaram juntos. Muitas seitas haviam trazido belas e orgulhosas filhas do céu para este banquete de casamento para que elas obtivessem o favor de Li Ming. Todos eles ficaram decepcionados.